Caros amigos do canal Via Romana, saudações. Eu sou o professor Rafael Queiroz. Hoje a gente vai analisar brevemente essa decisão do governo Lula de o Brasil votar a favor da Ucrânia na ONU. Mas antes da gente entrar nesse tema, eu queria dizer para vocês que os nossos cursos continuam à venda. História do fascismo italiano, Guerra Civil Espanhola em Nova Chave e Guerras na História. Se você adquirir os 3 cursos juntos, eu continuo fazendo aquela promoção de R$100. Saiu o valor de R$100. Separadamente, sairia R$50 o primeiro, R$50 o segundo, R$30 o terceiro. Tá? Mas juntos, R$100. Esses cursos eles têm por objetivo trazer uma visão nova da história do século XX, fora desse enquadramento ideológico, esquerda, direita, que nós vemos hoje se fazer presente na análise de diversos professores, historiadores que estão aí na academia, né, escrevendo obras sobre esses assuntos. Tá? O material é PDF. Além disso, no caso do curso de Guerra Civil Espanhola Nova Chave, você também leva 2 videoaulas, tá bom? Então vou deixar aqui meu e-mail, você querendo faz o Pix, vou deixar também o número do meu Pix, manda o comprovante que eu te envio esse material por e-mail, material em PDF e as videoaulas, tá bom? Pessoal, vamos lá. Eu tô morrendo de rir com o pessoal do PT. Eu vi muita gente no Twitter, muitos petistas, chorando essa semana por causa dessa decisão do Brasil votar a favor da Ucrânia, né, na ONU. Entre esses petistas, Breno Altman, né, o Rogério Anatablian, que se intitula analista de política internacional, que votou no Lula, né, defendeu a candidatura do Lula, etc. e tal. Esse pessoal acreditava que o Lula chegando à presidência ele ia fazer uma política externa diferente do Bolsonaro, que foi uma política externa de alinhamento aos interesses dos Estados Unidos. E aí o Lula chega, com 2 meses de governo, ele vai lá e vota ao lado dos Estados Unidos na ONU. Mudou o quê? Nada. Se a gente for ver, até por um certo aspecto, nesse ponto, em particular, o Bolsonaro manteve o país neutro, né, nesse conflito russo-ucraniano. Então, nesse aspecto específico, o Bolsonaro foi mais patriota do que o Lula, que eles esperavam que fosse recolocar o Brasil no lugar de destaque nas relações exteriores. Lugar que o Brasil perdeu na era Bolsonaro. Inclusive, muitos estavam esperando que fosse uma votação diferente do Brasil, porque o Lula estava tentando se candidatar a ser o pacificador, alguém que fosse fazer o papel de mediador entre Rússia e Ucrânia. Obviamente, se você toma partido, se você vota a favor de alguém ou contra alguém, você perde completamente a capacidade, né, de atuar como mediador. Tá? Então, o Brasil deu um tiro no pé com essa decisão. Por que deu um tiro no pé? Primeiramente porque todos os países do BRICS, do qual o Brasil pertence, ou votaram a favor da Rússia, foi o caso da própria Rússia, né, votou a seu favor, ou se abstiveram. China se absteve, se eu não me engano, África do Sul e Índia também, né, se absteve de votar contra a Rússia ou a favor da Ucrânia. O Brasil foi o único que tomou partido. Então isso compromete definitivamente o BRICS, né? O Brasil dentro do BRICS. Né? Como disse um sujeito conhecido nosso hoje, né? O Brasil é o homem doente do BRICS. Né? É um país que vem perdendo relevância dentro do BRICS. E aí, o que resta? É apostar numa geopolítica, numa política internacional de alinhamento à Europa e aos Estados Unidos, que foi a mesma coisa que o Bolsonaro fez. Né? E nós dissemos, na época da eleição, que ia ser assim, que o Lula estava dando sinais durante o período eleitoral de que ele ia fazer uma política alinhada aos interesses americanos. Porque basicamente qual foi, né, a linha que o Lula defendeu nas eleições, né? Olha, nós temos que tirar o Bolsonaro porque ele é uma ameaça à democracia. Então a bandeira da soberania nacional, quantas vezes foi levantada pelo Lula? Eu não vi em nenhum momento isso ser uma pauta, né, da campanha do Lula. Em momento nenhum isso foi uma pauta.
Então, como é que alguém poderia esperar que um Lula que foi na Europa dizer para o Scholz que ia colocá-lo como protetor da Amazônia, que um Lula que só falava de Covid, de genocídio, Covid, genocídio, né? Um Lula que só falava de Bolsonaro como uma ameaça à democracia, fosse fazer uma política soberanista, né? Repetindo tudo o que o gabinete do Biden dizia para ele repetir. Não tem como, né? Então esse pessoal aí, a gente tem que dizer para eles, né? Faz o L, porque vocês acreditaram que ia ser de uma forma, a gente mostrou que não ia, e tá aí a prova de que vocês são incompetentes. O Anatablian, que inclusive se vende como analista internacional, né? Eu acho que o caso dele é até mais grave do que o Breno Altman. O Breno Altman é um ideólogo de carteirinha. O Anatablian, a gente vê ali algumas lives que ele faz, muito competente do ponto de vista da informação que ele traz, né? Das análises que ele faz, né? Das reflexões que ele faz. Mas aí nesse caso do Lula, o cara falhou de forma grotesca, né? Então, assim, se esses caras são analistas de relações internacionais, eu sou o deus da geopolítica, né? Eu e outros, né? E aqui eu não quero me gabar, porque na verdade eu tenho formação nessa área, né? Eu não sei se esse pessoal tem formação, né? Desconheço. Eu me formei em História pela UERJ, fiz História das Relações Internacionais, a especialização pela UERJ também, trabalhei no Itamaraty 2 anos, na área de pesquisa histórica sobre diplomacia Brasil-Argentina para subsidiar o Mercosul, isso na época do governo Lula, inclusive, do segundo governo Lula, né? Enfim, mas esse pessoal não sei realmente se eles têm essa formação, né? Nós temos, e tudo que nós temos dito aqui em relação a essa questão política internacional tem se cumprido. Nós dissemos, olha, o Bolsonaro vai fazer uma política de dependência. O Brasil é de joelhos, e foi o que ele fez, tá? Inclusive perante a China comunista, né? O que é mais irônico, né? Quer dizer, o cara levanta a bandeira do anticomunismo, né? E faz uma política pró-China, um país comunista. E quando esteve na China disse, não, estou num país capitalista. E que coisa, né? Então, mas aconteceu exatamente como nós tínhamos dito, né? Apesar dos pesares, muita gente bolsonarista ainda continua acreditando que o Bolsonaro é nacionalista, né? E a mesma coisa que acontece agora em relação ao Lula, né? Mesmo Lula tendo feito esse gesto, tendo dado essa ordem, que o Brasil votasse a favor da Ucrânia, ainda vai ter gente dizendo, não, o Lula é soberanista, o Lula é anti-imperialista. Tem que rir. Então, acho que essa decisão, ela enterra 3 narrativas. Isso é muito importante frisar. A primeira delas é a de que o globalismo é uma coisa e Estados Unidos é outra. A gente está vendo cada vez mais que esses órgãos globais como a ONU, o CDE, etc., estão atuando em prol dos interesses norte-americanos, em prol dos objetivos norte-americanos, em prol das linhas políticas desenvolvidas pelo Departamento de Estado americano. Vocês peguem, por exemplo, o caso Trump. O que ele fez com a CDE? Ele redesenhou a CDE para servir os interesses americanos. Então só entrava na OCDE países que fizessem acordos bilaterais com os Estados Unidos, acordos favoráveis, tá? No caso do Biden, ele está redesenhando a ONU para ela virar de vez, sendo que ela sempre foi um pouco isso, mas agora de vez, de forma descarada, né, um órgão a serviço dos objetivos norte-americanos, tá? Vocês olharem, vocês não vão ver, por exemplo, uma decisão recente da ONU condenando lá o massacre de russos étnicos no Donbas, né? Mas tem resoluções contra o ataque russo na Ucrânia. Você não tem nenhuma resolução condenando a expansão da OTAN, sendo que a ONU tem por função, tem por papel garantir a paz internacional. Quer dizer, se a OTAN se expande além do devido, além do que foi acordado lá nos anos 90, ainda que de boca, não no papel, mas foi acordado, e tem provas disso, o que a ONU tem que fazer? Ela se manifestar e dizer, olha, estamos passando dos limites, não pode, isso vai gerar uma guerra.
Enfim, mas o que a gente vê é que a ONU cada vez mais atende aos interesses norte-americanos, o que prova que essa historinha de que globalismo é uma coisa, Estados Unidos é outra, né? Que esse pessoal da direita vive falando, é mentira. O globalismo nada mais é do que a ponta de lança do Império Norte-Americano. Claro, o Império Norte-Americano é associado com elites de alguns outros países que estão ali também dentro desse esquema, óbvio, né? Mas essencialmente é um esquema norte-americano. Tá? Outra narrativa que esse fato derruba, e contra fatos não há argumentos, é a narrativa do Lula anti-imperialista, do Lula soberanista. Isso não existe. Se é que existiu algum dia, a gente pegar lá nos anos 2000, a gente pode ali divisar na política externa feita pelo PT, em alguma medida, aquele princípio da política externa independente que vem lá, né, do período da República Populista, Santiago Dantas. O que era a política externa independente? O Brasil estava vivendo num contexto de Guerra Fria, né, de um lado o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos, do outro o bloco socialista liderado pela União Soviética. Então essa política externa ela preconizava o interesse nacional, a autonomia do Brasil, nada de alinhamento automático a qualquer um desses blocos. Era uma espécie de terceiro mundismo. Então o Brasil vai buscar sempre o seu interesse, independente de se for preciso conversar com os Estados Unidos ou com a União Soviética. A gente vai conversar com qualquer um, vai buscar fazer acordos com qualquer um, desde que seja um acordo favorável ao país. Né? Então era uma política externa que prezava pela autonomia do Brasil, pela soberania do Brasil. E por outro lado, você sempre teve na história do Brasil, né, aquela chamada política externa dependente. E acho que ela é muito bem representada pelo pensamento do Castelo Branco, que foi o primeiro presidente da era militar. O Castelo Branco dizia o seguinte: para o Brasil manter a independência, tem que ter uma interdependência em relação aos Estados Unidos. Trocando em miúdos, ou seja, para o Brasil permanecer independente, ele tem que ser dependente dos americanos. É uma contradição. Como é que você vai ser independente sendo dependente? Mas era assim que essa política era delineada. E foi assim que o Bolsonaro fez a política externa dele. E é assim que, muito provavelmente, o Lula vai fazer a sua política externa. Por quê? Agora, com essa votação, o Brasil vai definitivamente perder, né, espaço dentro do BRICS e vai ter que se aproximar dos americanos e dos europeus. E aí a conta a pagar para conseguir alguma coisa desse pessoal é muito alta. E aqui eu vou trazer um subsídio histórico, né, que mostra o seguinte: que o Brasil, todas as vezes que fez gracejos para os Estados Unidos, nunca conseguiu o que quis. Quando conseguiu alguma coisa, era sempre pela metade. Nunca era tudo que almejava, mesmo ficando absolutamente de joelhos para os americanos. Exemplo disso, era Vargas, finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Vargas manda a FEB lá para a Itália para lutar ao lado dos americanos contra os nazistas. O que ele ganhou? A CSN. Ótimo. Só que tinha um outro objetivo, que era colocar o Brasil como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Vargas não conseguiu. Conseguiu apenas metade do que era almejado. Depois, quando ele chega à presidência da República, volta à presidência da República em 51, mesmo o seu sucessor, o Dutra, que teve o apoio do Vargas para ser eleito, tendo alinhado o Brasil aos Estados Unidos na Guerra Fria, o Vargas sofreu uma oposição feroz dos americanos em razão da sua decisão de criar a Petrobras e a Eletrobras aqui no Brasil. Criar duas estatais, uma da energia e a outra do petróleo. E aí o que eles fizeram? Contrataram o Carlos Lacerda, né? Injetaram dinheiro na UDN, para a UDN ser a sua rádio repetidora dos interesses norte-americanos aqui dentro, insuflando setores da elite e setores militares contra o Vargas, que acabaram levando ao seu suicídio. Então, o Vargas foi traído por aqueles com os quais ele se aliou, com os quais ele se aproximou, né? Então, os americanos, eles são extremamente, nesse aspecto da política externa, malandros, espertos. Eles sabem manietar o Brasil e sempre conseguiram mais resultados positivos, né,
do que aquilo que eles entregaram para o Brasil. Exemplo também foi Castelo Branco, que alinhou o Brasil aos americanos, né, essa ideia de política externa dependente. A independência do Brasil depende da interdependência com os Estados Unidos. E o que veio? Ele estava esperando um grande boom de investimentos dos Estados Unidos. Não aconteceu. Anos 2000, Lula fez gracejo também para o Bush. Bush, que era visto como um demônio encarnado pela esquerda. Que gracejo que o Lula fez para o Bush? Bom, o primeiro deles foi a questão do etanol. Com isso, esperava um resultado no campo da política internacional, que era do Brasil virar membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Jogou tropas brasileiras lá no Haiti, para pacificar o Haiti. Enfim, fez o que a ONU tinha pedido, e não conseguiu a vaga no Conselho de Segurança. É bem verdade que nesse período aí, nos anos 2000, a gente pode divisar ali, nesse governo PT, uma política externa independente em certo nível, em certo aspecto. O Lula se aproximou do Irã, se aproximou do Yasser Arafat, líder da Autoridade Palestina. Por outro lado, fez também uma política ideológica nesse aspecto aí, de relações internacionais, se aproximando de Venezuela, Cuba, alguns países de linha socialista ali da África. Mas, de certa forma, ele buscava ali uma inserção do Brasil sem um alinhamento imediato aos interesses americanos. Depois veio o BRICS, que foi uma coisa criada durante a gestão PT, foi uma coisa boa, mas agora o PT acaba de enterrar o que tinha feito de bom lá atrás. E o que o PT ganhou naquela época? Ganhou fumo, tomou fumo, porque mesmo tendo feito todas essas graças para os americanos, eles estimularam a Lava Jato. Em 2013, incentivaram uma revolução colorida dentro do Brasil, derrubaram a Dilma e botaram o Bolsonaro no lugar, através do Sérgio Moro aí, através de toda essa política feita pela Lava Jato. E agora, o que o PT está fazendo? Está entregando o ouro ao bandido. Então, eles estão esperando o quê? Um resultado positivo disso tudo, sendo que quando eles entregaram, quando eles deram, eles tomaram fumo, mesmo dando, Quer dizer, não conseguiram tirar disso uma lição. Infelizmente, o brasileiro não consegue tirar lições da história, porque não conhece sua história. Agora, no que tange a PT, é imperdoável, porque eles vivenciaram tudo isso, viram o que aconteceu, e agora estão confiando em Joe Biden. Pelo amor de Deus, esse é um contrassenso. Agora, e por fim, isso, ao meu ver, também enterra uma outra narrativa, que é do Lula comunista. Então enterra a narrativa de que globalismo não tem a ver com os Estados Unidos, que são duas coisas diferentes, que é a narrativa da direita. Enterra a narrativa da esquerda de que Lula é soberanista. Se foi algum dia, deixou de ser. Não é mais. Acabou. Se foi em algum nível, em algum momento, não é mais. Acabou. Esqueçam. O Lula soberanista morreu. E enterra a narrativa da direita do Lula comunista. Porque qual era a base dessa narrativa? Não, olha, o Lula vai sempre se alinhar lá à China, à Rússia, que são países comunistas, o que esse pessoal diz, Rússia comunista, meu Deus. Mas agora, não, ele se alinhou aos Estados Unidos, foi mais americanista que o Bolsonaro. Foi mais bolsonarista que o Bolsonaro. Então, cadê o Lula comunista, alinhado ao Ocidente capitalista? Isso não existe. Então, isso mostra que tanto esse discurso de esquerda quanto esse discurso de direita esgotaram-se. Eles não têm mais nada a oferecer. E mostra que a linha que a gente vem defendendo de um soberanismo, e soberanismo é nacionalismo, é o único caminho para libertar o Brasil. O que a gente precisa hoje é uma política externa que estabeleça de forma clara quem são os amigos, quem são os inimigos. E com aqueles que não são nem uma coisa nem outra, a gente vai fazer uma política
de acordo com os nossos interesses, né? Se forem políticas que vão favorecer o nosso interesse, a gente faz coalizão, a gente faz aliança, a gente se aproxima, etc. Agora, é preciso ter isso muito claro. É preciso ter uma política externa baseada em inimigos e inimigos, na classificação dos inimigos e dos amigos, né? De forma muito clara, muito precisa. Se a gente pega o caso da Rússia, recente, né, onde o Putin se colocou contra intervenção internacional na Amazônia, né, como é que a gente tem que tratar a Rússia? Né? Como amiga, como inimiga? Como amiga. Né? Até que prova o contrário, é um país que se mostrou amigo, ou seja, tomou uma decisão que nos favoreceu, ok? Mas esse pessoal, seja à esquerda, seja à direita, não consegue entender isso. Eu cheguei a ver gente de direita comemorando, né, a decisão do Lula votar a favor da Ucrânia. Quer dizer, o que prova que, na verdade, para esse pessoal, o que importa não é o Brasil, né? O que importa é o Ocidente, né? Um Ocidente que não quer saber de nós, né? O que importa é ser anti-Rússia sob qualquer hipótese, sob qualquer circunstância, né? O que importa é ser anti-BRICS, mesmo que o BRICS traga vantagens para nós. Porque não, o BRICS é anti-Ocidente, né? Enfim, então nessa hora, né, o bolsonarista e os petistas mais aloprados, porque tem petista que defende, não, o Lula fez o certo. Vocês queriam o quê? O Lula tinha que fazer isso mesmo. É isso aí. Eu não me espanto mais com isso, né, porque eu já conheço esse pessoal há muito tempo. Na época do primeiro, segundo governo Lula, eles viveram passando pano no Lula em relação a uma série de coisas, questão do alinhamento do Lula ao sistema financeiro internacional, né? Não, primeiro a gente tem que ganhar o controle institucional para depois fazer a virada, a ruptura que nunca vem, nunca acontece, né? Enfim, então eu já sei como é que esse pessoal é tudo pelo poder, é tudo pelo dinheiro, né? E como eles perceberam já que o poder e o dinheiro está na mão ali do Biden, né, do Zéu, então vamos fazer essa política aqui, entregar as coisas na mão desse pessoal. Então, ao meu ver, isso tudo enterra de vez esse fato, mais especificamente, enterra de vez essas três narrativas e mostra a insuficiência de esquerda e direita. E faz necessário abrir um flanco nacionalista no Brasil que realmente preconize soberania. Porque é o seguinte, a esquerda ela vem com um papo de que, olha, o problema do Brasil é social, vamos resolver o problema social para resolver os outros problemas, econômico, político, etc. Então, se você fizer distribuição de renda, política social, você vai resolver a economia, ela vai girar, o país vai crescer. A direita já vem com outro papo. Não, o problema não é social, é econômico. Então, a gente tem que modernizar a economia, vamos abrir o país, né? Vamos derrubar barreiras, derrubar burocracias, o país vai crescer e o aspecto social se resolve por si, sem necessidade de uma política social. Só que é o seguinte, como é que tu vai resolver o problema econômico e social sem soberania? Não tem como. Esses dois problemas, eles são decorrência da falta de soberania do Brasil. Se o Brasil não tem soberania econômica, se ele não pode colocar barreiras à indústria estrangeira, né, e favorecer a sua indústria aqui, né, a sua produção, você não consegue gerar emprego de qualidade. Então você não resolve nem o aspecto econômico, nem o social, pô, né? Se você não embarreira, por exemplo, políticas como independência do Banco Central, né, como é que tu vai fazer uma política interna, uma política monetária que favoreça o teu crescimento? Né? Não vai ficar na mão do mercado. Então, temos que acordar, não existe caminho para o Brasil fora de soberanismo. E essa decisão recente do Lula prova, mais uma vez, que nós tínhamos razão. Lula não é nem comunista, não é soberanista, é um vendido, como o Bolsonaro. E nós precisamos de um líder que realmente encarne, encampe os interesses da nação. Então, pessoal, era isso que a gente tinha para dizer hoje. Um abraço, até a próxima.